Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da ideia de elevar a aposentadoria dos ministros do STF para 80 anos. Né? Como vocês sabem, aqui no Brasil, a posição de ministro do STF é até o final da vida profissional. Só que existe uma lei que diz que os ministros devem se aposentar com 75 anos de idade hoje. Então, isso é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, os ministros da Suprema Corte são ministros até morrer, ou até pedir demissão. Eles podem desistir a qualquer momento, ou então é até morrer, né? Aqui no Brasil não, você com 75 anos tem que pedir aposentadoria, é obrigatório isso, né? Já foi menos, era 70 anos na época da Dilma, vocês lembram? Quando a Dilma ganhou a reeleição, ela teria o direito de indicar mais 2 ministros do STF. Muita gente ficou com medo disso, inclusive a elite aristocrática socialista de Brasília, porque lembra, naquela época o pessoal era contra, essa elite aristocrática era contra o PT na época, né? Estava indo muito para a esquerda e coisa e tal. E daí conseguiram aprovar o que ficou chamado na época de PEC da Bengala, que passou de 70 para 75 anos a idade de aposentadoria de ministro do STF. Então, com isso, a Dilma, no segundo mandato dela, não conseguiu indicar ninguém, e as duas indicações que vieram, naturalmente, vieram com o Bolsonaro, né, que indicou o Nunes Marques e o André Mendonça. Teve a indicação também do Alexandre de Moraes pelo Michel Temer, mas lembra, essa indicação foi meio, né, foi por um caso inusitado, que foi a morte do Teori Zavascki, né? Então, essa é a situação. Os ministros no Brasil, eles só são substituídos quando morrem, ou então quando se aposentam, ou quando desistem. Eles podem desistir também. Vamos entender esse caso aqui, porque tem muita coisa para tirar dessa notícia, tá? Essa notícia foi sugerida por Voo de Táxi, Cinto do Flávio Dino e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, está circulando no STF, é curiosa essa colocação, né? Está circulando no STF a ideia. Porque, em tese, quem decide isso não é o STF, é o Congresso, né? Mas vocês sabem que o STF tem um certo poder de pressão no Congresso. Pode ser que o Congresso, que o pessoal do STF faça uma pressão lá no próximo presidente da Câmara para aprovar esse tipo de coisa, né? Não sei, né? Agora, para pensar, por que eles fariam isso se eles imaginam que o próximo governo seria um governo do Lula, um governo de esquerda, né? Não, lembra, o próximo presidente vai indicar 3 ministros do STF. O Fux faz 75 anos em 2028, então o Fux vai ser substituído pelo próximo presidente, a Carmen Lúcia em 2029 e o Gilmar Mendes em 2030. Então o próximo presidente da República, né, que vai ser eleito agora em 2026, vai indicar 3 ministros do STF. Então, o que sugere essa notícia? Sugere que o pessoal está com medo da direita ganhar essa eleição agora, a próxima eleição, né? Ou seja, estão com medo da direita voltar ao poder, Bolsonaro voltar ao poder, e aí ele teria que indicar 3 ministros do STF. Então, repara como é que é uma coisa estranha isso daqui. Isso pode indicar algum tipo de negociação do tipo, a gente faz a anistia do Bolsonaro e coisa e tal, mas só se vocês aceitarem também a PEC que estou chamando de PEC do andador, né? Porque a outra foi a PEC da Bengala, que passou de 70 para 75 anos. Essa seria a PEC do andador, que passa de 75 para 80. De forma que o Bolsonaro ganharia, né, poderia concorrer, poderia ser o próximo presidente do Brasil, mas não poderia indicar ministros do STF. Esse tipo de coisa é uma solução meio burra, porque, como eu falo para vocês, a tendência da direita é muito forte. Então, a direita deve continuar indicando ministros a partir daqui. Eles estariam fazendo uma troca de aceitar isso daqui, mas Bolsonaro não indicaria ninguém, né? Eu não sei, tá? Acho estranha essa história toda de coisa. Alguma coisa eles têm que oferecer para o Congresso, para que o Congresso aceite essa ideia de aposentadoria dos ministros aos 80 anos. Não me parece uma coisa razoável, né? Mas, de novo, eles estão com medo de Bolsonaro ganhar a próxima eleição. Eles estão se preparando para esse cenário, né? Eu sempre falei para vocês que a hipótese do Bolsonaro concorrer em 2026, para mim, é bastante provável. Assim, não sei se vai, mas a possibilidade disso acontecer é muito grande. Eu apontei um problema para vocês, que é o fato de que a economia com o Lula está uma merda,
e com isso a tendência natural, né, a elite aristocrática socialista de Brasília, como eu falei para vocês, ela trata o Brasil como uma fazendinha, né, ela quer colher o leitinho da galera, os ovinhos da galera. Se a economia está muito na merda, não adianta um Estado grande que o pessoal continua não produzindo nada, não colhendo muita coisa. Então pode ser que eles queiram realmente dar um jeito no Lula. E aí mais uma vez vão recorrer ao Bolsonaro. Tem uma outra expectativa aqui também, que talvez seja parte do que os americanos estão tentando com o Trump também, que é aquela ideia de que, eu já expliquei para vocês, né? O Lula se mostrou um político terrível, está quebrando o Brasil completamente, coisa e tal, mas na cabeça do pessoal da esquerda, eles estão vendo o seguinte, que eles não vão conseguir quebrar o amor do brasileiro por Bolsonaro enquanto não tiver um governo ruim do Bolsonaro. O que eles acham é isso, né? Que deveriam ter deixado o Bolsonaro governar, para ele quebrar o país, para a economia ficar na merda, e aí o brasileiro iria abandonar Bolsonaro. Estão chegando a essa conclusão. Talvez seja a mesma conclusão que os americanos chegaram lá com o Trump, e daí a ideia é que, de novo, né, o pessoal está fazendo isso. Eu não estou dizendo que eu acredito nisso. Eu estou dizendo para vocês que o pessoal da esquerda acredita nisso, tá? O pessoal da esquerda acha que o Trump, por exemplo, que o Trump continuou popular lá nos Estados Unidos e o Biden está na merda? Porque a economia com o Biden foi muito ruim. Deveriam ter deixado o Trump para a economia quebrar e aí o pessoal largar o Trump de vez, né? A mesma coisa com o Bolsonaro aqui no Brasil. Só que tem problemas nessa história. Como eu falei para vocês, o motivo não é esse. O motivo é que realmente socialismo já não dava certo antes. Agora, com a informação descentralizada e distribuída, dá menos certo ainda. Então, eu não acredito muito nessa história não, tá? Se Bolsonaro voltar, muito provavelmente ele vai fazer um bom governo de novo, e daí eles vão quebrar a cara com essa história de que não deixa o Bolsonaro governar para ele quebrar sozinho, né? Então, repara essa história toda aqui de querer aumentar para 80. Não tem lógica, ninguém está querendo isso, né? Ao contrário da época da Dilma, que muita gente falava sobre isso, ninguém está falando sobre isso agora. Só faria sentido nessa imagem de que eles estão com medo do Bolsonaro voltar. E como é que o Bolsonaro voltaria? Se eles próprios aceitassem uma anistia completa da galera. Então talvez seja isso, talvez estejam jogando a toalha, perceberam que não conseguiram fazer a população deixar de gostar do Bolsonaro, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar o Bolsonaro governar, mas com porém, ele não vai poder indicar ministro do Supremo, vão aumentar a idade de aposentadoria, ele vai ganhar o próximo mandato, mas não vai ter os 3 ministros do Supremo para indicar. É uma vitória meio capenga, né? Mas assim, não sei o que é melhor nesse caso, seria melhor a proibição do Bolsonaro governar ou essa proibição dele indicar ministro do Supremo. Mas não é só isso que essa notícia surpreende, não. Eles dão uma notícia aqui que, pelo menos para mim, é novidade. Eu não sabia disso, né? Mas estão falando aqui como se fosse uma coisa já conhecida. Aqui, ó. Lula já nomeou Cristiano Zanin e Flávio Dino. E, em tese, não vai nomear mais ninguém no mandato do Lula. Agora diz aqui, ó. Pelo andar da carruagem, o ministro Luiz Roberto Barroso poderá deixar o tribunal em setembro de 2025, quando termina seu mandato na presidência da corte. Ou seja, eu não sabia disso. O Barroso está querendo sair do STF, né? Porque lembra, o ministro do STF ele se aposenta com 75 anos, mas nada impede dele terminar antes. Ele pode a qualquer momento falar, ó, desisto, tô fora, vou no banheiro, ele deu vontade de cagar, vou sair aqui. E aí, né, a vaga se abre, né? Então, o ministro Luiz Roberto Barroso, segundo estão dizendo aqui, isso é novidade para mim, ele está pensando em se aposentar agora em 2025, ou seja, o Lula indicaria mais um ministro. Então, olha só, o pessoal está querendo o Lula indicar mais um ministro e Bolsonaro, que assumiria em seguida, né, Bolsonaro que ganharia a próxima eleição, não indicaria ninguém. Porque os 3 ministros, o Barroso só se aposentaria em 2033, já seria o próximo presidente. Quem for eleito em 2030, que indicaria o substituto do Barroso, né? Também o Fachin também se aposenta em 2033. Ah, e o Fachin aqui, ó, também poderá pedir aposentadoria ao fim do mandato, mas isso seria coisa para 2027. Então, de qualquer forma, Bolsonaro indicaria, se o Fachin pedir demissão, né, se o Fachin pedir aposentadoria, ele indicaria um ministro que seria o Fachin. Olha que coisa estranha isso, né? Por que tem ministro do STF querendo sair do STF? Eu vou dizer para vocês o porquê. É lógico, é a pressão americana, né? O pessoal está com medo, eles sabem, eles estão vendo a merda que está dando isso. Eles estão vendo o caminho que o STF está caminhando com o Alexandre de Moraes, estão vendo que isso vai dar merda, que eu estou falando. Esse pessoal está falando, porra, vou me aposentar, vou sair desse trem desgovernado antes que ele bata em alguma coisa, né?
que vai ser muito pior depois, né? Marco Aurélio Melo tá tranquilão lá, já saiu, né? Não tem mais nada a ver com isso, agora esse trem desgovernado, para onde é que vai isso daí? Não interessa, né? Então, olha só que coisa curiosa. É muito raro isso de ministro do STF renunciar, né? Pedir para sair, né? Aparentemente, 2 vão fazer isso muito em breve. Os 2 que se aposentariam em 2033. Então, veja, com essa PEC de 80 anos, esses 3 que se aposentariam no próximo governo passariam a se aposentar 2 no governo seguinte, né? Em 2030 a 2034. 2031 a 2034, e o outro ficaria, o Gilmar Mendes ficaria para o outro governo ainda. Para quem foi eleito em 2034, quem foi eleito em 2034 é que vai substituir o Gilmar Mendes em 2035, né? Então, assim, realmente é uma coisa dolorida isso daí, mas o lado legal dessa história é isso, são essas 2 informações interessantes. O pessoal está com medo da direita ganhar a próxima eleição, e o pessoal está querendo sair do STF. Ou seja, a coisa tá dando merda para esse pessoal. Acho que eles viram o tamanho da roubada que eles se meteram nessa história, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.